Sim, estamos ao vivo, 21 de outubro de 2021, às 8h01, para falar sobre como sair das dívidas mais rápido. Esse é o tema da live de hoje. Como sair das dívidas mais rápido. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Para quem é a live de hoje? Para quem? O que nós vamos falar hoje? Para quem é a live de hoje? Para pessoas que estejam com dívidas, já que a gente vai falar sobre como sair das dívidas mais rápido, independente de vocês, das pessoas que estão com dívida, estarem conseguindo pagar essas dívidas ou não, mas queiram sair mais rapidamente dessas dívidas, sair mais rapidamente dessas dívidas. Objetivo principal, que vocês saiam da live sabendo pelo menos 2 formas de pagar as dívidas mais rápido. Esse é o objetivo que eu tenho com vocês hoje. E quais tópicos a gente vai abordar na live de hoje? Primeiro, você sabe o tamanho das dívidas que você está enfrentando atualmente? Depois, você precisa de um mapa para saber onde você está e qual caminho escolher. Terceiro tópico, como usar a estratégia brasileira para sair das dívidas mais rápido. Quarto tópico, como usar a estratégia americana para sair das dívidas mais rápido. E quinto tópico, como não voltar às dívidas depois de ter saído. Esses são os 5 tópicos de hoje e já te adianto o seguinte, já, com remix e tudo, já te adianto o seguinte, o conteúdo de hoje, tá? Tem um mix de conteúdo, sim, que eu estudei e que eu trago enfim, de estudos, de cursos, de livros que eu leio. Tem um mix muito forte de 11 anos atuando como consultor financeiro, como planejador financeiro pessoal e educador financeiro, porque o meu foco aqui na consultoria, nos meus cursos, principalmente no curso Suas Contas em Dia, é tirar as pessoas das dívidas. Então o conteúdo de hoje é um conteúdo que eu tiro da minha experiência dos últimos 11 anos fazendo o que eu faço e o que eu amo. Então esse conteúdo de hoje, ele é extremamente aplicável, tá? Extremamente aplicável. Se os outros já são, esse daqui é talvez o conteúdo mais aplicável que você vai ver aqui nas minhas lives. Talvez, tá? Talvez tenha outros mais aplicáveis também. Mas esse é um dos com certeza, beleza? E terceiro principal ponto, tá? Aqui você tem esse mix, né? De experiência, de estudo e também tem conteúdo nessa live que está dentro das Suas Contas em Dia, do meu curso principal para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente e saírem de dívidas, tá? E se você estiver vendo essa live até o dia 22 de outubro de 2021, até a meia-noite do dia 22 de outubro, saiba que eu tô com um pacote, um combo, tá, da minha consultoria, em que eu tô oferecendo 7 reuniões da consultoria, 6 reuniões, mais uma 7ª reunião de bônus, mais o diagnóstico financeiro, que é um relatório que eu mesmo monto, que eu mesmo elaboro, que eu ajudo as pessoas a enxergarem onde elas podem diminuir os custos dela, aumentarem a receita, melhorarem a parte dos investimentos e saírem das dívidas mais rápido. Então esse diagnóstico está incluso nesse pacote e o Suas Contas em Dia vai de bônus também. Então se você ouvir esse conteúdo, que parte está nesse curso Suas Contas em Dia sim, e tem coisas muito mais avançadas por lá também, e você curtir, saiba que até o dia 22 de outubro você tem acesso como bônus do meu pacote de consultoria. Show? Vamos começar agora o conteúdo com tudo. Faltou barulhinho. Com tudo. Vamos começar o conteúdo agora. Primeiro, você sabe o tamanho das dívidas que você está enfrentando atualmente? Antes de pensar e planejar como sair das dívidas mais rápido, a minha primeira recomendação logo no começo desse conteúdo é: saiba o tamanho do monstro que você está enfrentando. Saiba o tamanho do monstro que você está enfrentando, tá? Se você tem ou já teve dívidas, você vai entender o que eu vou falar agora, você vai sentir o que eu vou falar agora. Às vezes, ou quase sempre, dá medo de olhar o tamanho das dívidas e ver qual que é realmente o tamanho do rombo que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que sair. Você sente a mesma coisa? Já sentiu a mesma coisa? Não precisa colocar aqui nos comentários para mim, mas pensa, você sente ou já sentiu esse mesmo sentimento que eu acabei de descrever? Eu, pela minha experiência, imagino que sim, tá? Mas mesmo com esse medo, para sair das dívidas mais rápido, você precisa saber a melhor estratégia para atacar essas dívidas.
Você precisa saber qual que é a melhor estratégia para você. E esse ataque, ele vai ser realmente efetivo e você não vai voltar mais para as dívidas, tem uma chance grande se você souber o tamanho das suas dívidas atuais. Nesses 11 anos como planejador financeiro pessoal e educador financeiro, infelizmente, eu já vi pessoas e famílias voltarem para as dívidas depois de terem saído, depois de terem conseguido sair. E eu não quero que aconteça o mesmo com você, tá? Eu vou te falar nesse conteúdo mais pro final, também o que levou essas pessoas a voltarem às dívidas e como que você evita, tá? Voltar para as dívidas depois que você tiver saído. Agora, voltando ao conteúdo principal. Quais são os primeiros passos para sair das dívidas mais rápido, para você conseguir sair das dívidas mais rápido? Primeiro, levantar onde você está devendo. Depois, em quanto está a dívida atualmente. Então, onde você está devendo, quanto está a dívida para você quitar hoje totalmente, quantas parcelas faltam para pagar, o valor dessas parcelas e a taxa de juros de cada empréstimo. Você tem 5 passos iniciais, tá? Bem rápidos, em que você consegue já ter um mapeamento de como estão suas dívidas atuais. Onde você está devendo, quanto você está devendo, quantas parcelas faltam para pagar, o valor dessas parcelas e a taxa de juros de cada empréstimo, tá? Para a estratégia brasileira e para a estratégia americana, você vai usar essas 5 informações que eu acabei de te falar, beleza? Vamos seguir aqui. Seguinte, depois, quando você levantar essas informações, tá, de todos os teus empréstimos e financiamentos, você vai ter exatamente o tamanho do monstro das dívidas que você está enfrentando, nem maior, nem menor. Mais para frente, eu vou falar sobre 2 formas, como eu acabei de comentar com você, né, de organizar essas dívidas para sair mais rapidamente delas, beleza? Lembra que eu falei agora há pouco de pessoas que saíram das dívidas e acabaram voltando? Um dos motivos disso ter acontecido com essas pessoas foi não ter levantado o tamanho real das dívidas. E, por exemplo, pegar um empréstimo que teoricamente resolveria esse problema, mas não cobriu tudo. Então, assim, a pessoa fala, não, eu vou pegar uns 20 mil reais aqui, só que na verdade ela tinha 30 mil em dívida. Ela fala assim, eu vou pegar 20 porque eu acho que resolve, é um valor legal e tal. A pessoa faz uma conta de padaria, uma conta de cabeça e acha que resolve, pega 20 mil. E se ela deve 30, o que vai acontecer? Ela vai cobrir só 20, vai continuar com uma dívida de 10, que de repente ela nem lembra que existe, com parcelas para pagar, com juros correndo, e um empréstimo de 20 que ela acabou de fazer com a parcela que ainda vai de repente descontar no mês seguinte ou daqui 2, 3 meses. Então ela não resolve o problema e acaba pegando um empréstimo que teoricamente ela cobre, mas não chega a cobrir tudo. E isso não resolve de forma alguma. E é muito fácil voltar para as dívidas ou aumentar essas dívidas não levantando o valor total de quanto você deve. Então, assim, agora que você sabe da importância, tá, de saber o tamanho real da tua dívida, pode parecer óbvio o que eu vou te falar agora. Só que você percebe que tem uma diferença grande entre montar uma estratégia para pagar uma dívida de 30 mil ou para pagar uma dívida de 50 ou 60 mil. Tá? Só em relação a valores, tá? Para e pense em relação a valores. A execução até pode ser parecida, mas a estratégia ela é diferente. O que fazer é diferente. Em qual volume fazer é diferente. As escolhas para resolver um cenário ou outro cenário vão ser diferentes também. E para você saber por onde começar, onde você está, você precisa ter um mapa para saber onde você está e qual caminho você vai escolher. Tá? Tem uma frase que eu uso muito nos meus atendimentos e nos meus cursos, e eu vou adaptar essa frase porque eu estou gravando essa live em outubro, mas você adapte para a tua realidade também do mês em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu prefiro descobrir que no mês de outubro, assim, que hoje, mês de outubro, que talvez em novembro me faltem R$1.000, e poder traçar um plano de ação até chegar a novembro para esses R$1.000 não faltarem, do que descobrir em dezembro que R$1.000 faltaram e esse valor virar uma dívida para mim. Eu prefiro saber hoje, então assim, momento atual, 21 de outubro, talvez em novembro me faltem R$1.000, eu tenho como fazer algo a respeito disso, do que descobrir isso em dezembro já virou uma dívida. Tá? Quando você sabe
como vai estar o teu fluxo de dinheiro no futuro, você tem um poder muito maior de negociação com os seus credores, ou seja, você sabe quanto pode pagar de parcelas para sair das dívidas mais rápido e não voltar. Tá? Um fluxo financeiro, um controle financeiro projetado e bem montado ajuda qualquer pessoa que tem dívidas a enxergar como é que está a tua situação financeira atual, a enxergar se os gastos atuais cabem na sua renda atual também. Se as contas fixas você consegue pagar com o que você recebe de dinheiro, se a tua renda atual é suficiente para a tua subsistência e se não for, o que precisa ser mudado. Quando você tem um fluxo de financeiro, um orçamento bem montado e projetado, olhando para frente, ou seja, um mapa em que você começa a olhar para as rotas que você pode seguir, você tem esses cinco benefícios, enxergar como é que está a tua situação financeira, o que você ganha, os teus gastos cabem no que você ganha, se não cabe, o que você pode fazer a respeito, onde que está o teu gargalo, é no gasto, é na renda, o que você precisa melhorar. Esses são pontos muito, muito, muito importantes. Então, assim, e vou te falar, você pode pensar assim, mas Lucas, isso é fácil para você porque você faz teu controle há muito tempo, porque você, sei lá, você pode pensar o que for a respeito da minha situação atual. Tá? Você pode ter a ideia que você tenha nesse momento. Mas eu vou te falar, quando eu tenho o meu orçamento montado nos centavos, quando eu tenho o meu orçamento ele é atualizado, se não diariamente, quase que diariamente, eu faço diariamente, tá? Quando eu tenho esse mapa detalhado, é onde eu tomo as minhas melhores decisões. Seja em buscar mais dinheiro, seja em economizar gastos. É onde eu tomo as minhas melhores decisões, é onde eu paro e penso, eu falo assim, cara, eu vou pedir um hambúrguer hoje? Ou eu vou cozinhar, eu vou fazer um almoço, eu vou fazer uma janta, eu vou pedir um japa, eu vou pedir uma pizza, o que eu vou fazer? Ou eu vou cozinhar, o que eu tenho aqui em casa. É quando eu tomo as minhas melhores decisões de, será que eu compro tal coisa? Será que eu deixo de comprar? Será que eu faço um mix aqui do que eu, sei lá, de suplemento que eu tomo, de whey que eu tomo? Eu compro agora, espero mais um pouquinho e tal. Essas são as melhores decisões que eu tomo, é quando eu tenho meu controle financeiro montado. E se você quer sair de uma dívida mais rapidamente, escuta o que eu estou te falando. Você precisa saber onde você está. Ou até um passo anterior, se você quiser evitar uma dívida. Cara, você está vendo que o teu orçamento, o dinheiro que você tem guardado, tá diminuindo cada vez mais. Está diminuindo cada vez mais e eu não quero entrar numa dívida, eu não quero ter essa dívida, eu não quero que isso aconteça. Para você evitar que isso aconteça, monta um orçamento e siga esse orçamento. Tá? Não é só o montar. Montar é uma coisa, seguir é a parte mais desafiadora desse orçamento. Então assim, monte e siga esse orçamento. Tá? Recomendação para você, faça isso. Isso vai te ajudar a sair de uma dívida e a evitar entrar numa dívida, beleza? Só que tem um ponto muito importante aqui, mais importante ainda. A planilha, ou o orçamento, um controle financeiro, ela só reflete as suas escolhas. Ela não faz mágica. Não adianta ter a melhor planilha do mundo se você escolher gastar mais do que você ganha, ou gastar de uma forma que não seja aquela que faria mais sentido para você. A ferramenta que você escolher para fazer o teu controle financeiro, que você vai usar, ela vai ser como uma bússola, um mapa, um GPS para você chegar cada vez mais perto dos seus objetivos, sendo que um deles, nesse momento, é sair das dívidas mais rápido. Tá? Se você está aqui nessa live, muito provavelmente ou você tem dívidas mais rápido, você tem dívida, ou você está evitando entrar numa dívida, você quer evitar entrar numa dívida, enfim. Então, assim, saiba que... Saiba que... Nossa, agora... Opa, engasguei aqui com saliva. Ruim, né? Enfim, eu tô até chorando. Saiba que, né, hoje, se você tem esse objetivo de sair das dívidas, esse controle é o que vai te mostrar onde você tá e para onde você pode ir, onde você pode chegar, quais caminhos você pode usar, beleza? Agora eu vou começar a falar das duas estratégias que eu uso aqui na consultoria para ajudar meus clientes e os meus alunos a saírem das dívidas usando o método dos suas contas em dia. Show? Primeiro, a estratégia brasileira
para sair das dívidas mais rápido. Vamos começar pela estratégia nacional. Show? Passo número 1. Liste todas as suas dívidas que você já fez. Eu acabei de falar para você, como que você faz isso. Então assim, liste todas as suas dívidas. Passo 2. Ordene as suas dívidas, tá? Da que tem mais juros sendo cobrados para que tem menos juros sendo cobrado. Agora você vai pegar todas as suas dívidas e vai listá-las da maior taxa de juros para menor. Exemplo, vou te dar um exemplo para facilitar essa parte para você. Cheque especial, por exemplo, eu devo R$5.000 e tenho uma taxa de 10% ao mês. Empréstimo pessoal, eu devo R$10.000 e tenho uma taxa de 5% ao mês. Empréstimo com parentes e amigos, eu devo R$3.000 e tenho uma taxa, por exemplo, de 1,5% ao mês. Tá? Você vê que eu ordenei da taxa mais cara para a taxa mais barata. E qual que é a lógica dessa organização da maior taxa de juros para menor? Para você quitar mais rapidamente e primeiro as dívidas que podem aumentar mais de valor. Como assim? Se você não cobrir seu cheque especial de 5.000, no mês seguinte ele vai estar em pelo menos 5.500. Ou seja, você vai ter uma cobrança a mais de R$500 só de juros. Se você atrasar uma parcela do seu empréstimo pessoal por exemplo, um mês, muito provavelmente você vai pagar mais uns 50 ou R$100 de juros no máximo. Mesmo a dívida do empréstimo sendo o dobro do cheque especial. Então olha que você tem uma dívida que é o dobro do que o cheque especial e você paga 50 ou R$100 a mais de juros só por conta desse atraso, enquanto que no cheque especial iria para R$500. Todo o seu esforço na estratégia brasileira é feito para pagar a primeira dívida, a dívida mais cara em relação a juros, e economizar cada vez mais juros e passar a economizar cada vez mais juros. O grande foco da estratégia brasileira é você focar suas energias na primeira dívida mais cara e depois ir descendo dívida após dívida. Tá? Aqui esse é o passo 3. Depois de pagar cada dívida, desça para a dívida seguinte para atacá-la de novo com tudo que você puder de grana também. Tá? Então assim, é você ir quitando as dívidas mais caras em relação a juros. Agora, estratégia americana para sair das dívidas mais rápido. Mas antes, deixa eu perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, sobre a estratégia brasileira. A americana é você um pouco mais detalhista, porque ela é um pouco diferente do que os educadores financeiros falam aqui no Brasil. Tá? Essa estratégia que eu acabei de falar, a estratégia brasileira, ela é a mais comum, ela é a mais usada, ela é mais comum aqui no Brasil. Mas fora tem uma forma diferente, levemente diferente, que eu gosto bastante, até gosto um pouco mais do que a brasileira, e eu vou te ensinar agora, tá bom? Eu ensinei essa estratégia com um pouco mais de detalhes na live número 7, na live número 8, se eu não me engano. Essa é a live 47 que eu estou gravando, tá? Então, que eu estou transmitindo ao vivo. Então, assim, na live 8 eu dei um pouco mais de detalhes sobre a estratégia americana. Aqui eu vou fazer um resumo que já vai te ajudar muito a sair das dívidas mais rápido, beleza? Pelo que eu estou vendo até agora, nenhuma pergunta. Então, assim, vou seguir no conteúdo, mas sabendo, qualquer dúvida, manda para mim aqui nos comentários, show? Seguinte, passo número 1 para você poder usar a estratégia americana para sair das dívidas mais rápido. Liste todas as suas dívidas, como você já fez. Então, listagem das dívidas já está aqui, já é uma atividade que você já entregou, já fez aqui na live, beleza? Passo número 2, ordene as suas dívidas da menor para maior. Diferente da estratégia brasileira, hein? Agora você vai pegar todas as suas dívidas, inclusive se você tiver algum tipo de conta atrasada, e vai listar essas dívidas do menor valor para quitação até o maior. Vou te dar um exemplo para facilitar. Conta de internet do mês passado, R$200. Cobrir o cheque especial, R$1.200. Empréstimo do banco, R$5.000. Você viu que eu fui de 200, 1.200 e 5.000. Da dívida com valor menor para a dívida com valor maior. E diferente da estratégia brasileira, qual que é a lógica dessa organização do menor valor para o maior? Para te dar quick wins ou vitórias rápidas. O que seria isso? Quando você começa focando nas dívidas menores e paga essas dívidas menores, o teu esforço vai ser em pagar essas dívidas menores, você automaticamente fica mais motivado, mais motivada para seguir pagando as dívidas seguintes. Imagina o seguinte, você quer perder peso e nas 3 primeiras semanas você fica com o mesmo peso ou até você engorda.
você iria dar uma desmotivada, né? Você quer emagrecer, passou 3 semanas, você está com o mesmo peso, de repente um pouquinho mais, 100 gramas mais gordo, 200 gramas mais gordo, você fica meio desmotivado nesse cenário, certo? Com a estratégia americana é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Você começa pelas dívidas menores para ver progresso desde o início, para você ver a tua evolução desde o início. Todo o seu esforço ele é feito para pagar a primeira dívida, tá? E no passo 3 eu vou te falar o que você vai fazer depois de quitar essa primeira dívida, depois de quitar essa dívida menor. Depois de pagar cada uma das suas dívidas, ou a primeira nesse caso, você vai descer para a dívida seguinte e vai levar o valor das parcelas com você. A cada degrau que você desce, você leva o valor das parcelas. Como assim? Eu vou te dar um exemplo de novo com números para facilitar essa explicação, tá? Imagina que você tem 3 empréstimos, tá? Um empréstimo 1, que hoje você deve R$2.000 e tem uma parcela de R$250 para pagar. Então, a dívida hoje está em R$2.000 e você paga R$250 todos os meses. Empréstimo 2. O teu saldo devedor hoje é de R$5.000 e a tua parcela é de R$600 por mês. Empréstimo número 3, que é o empréstimo maior, tem uma dívida de hoje de R$10.000 e a parcela mensal de R$1.100. Gravou as parcelas 250, 600 e 1.100. É o que você paga mensalmente. Todos os teus esforços, nesse momento, vão ser para quitar o empréstimo 1, ou seja, o empréstimo de 250. Tá? Todo o teu esforço vai ser para quitar esse empréstimo, tá? Que você hoje paga R$250 por mês. Quando você pagar esse empréstimo, você vai deixar de ter uma parcela de R$250 por mês, já que essa dívida não existe mais, certo? Então, quitou essa dívida, não tem mais essa parcela. O que você faz em seguida? Você usa esses R$250 por mês para acelerar a quitação do empréstimo 2. Mas você usa essa parcela de 250 para ajudar a acelerar a saída do empréstimo 2, mais todos os teus esforços que você já estava fazendo, você continua fazendo, mas para quitar esse segundo empréstimo, tá? Agora, repara o seguinte, a parcela do empréstimo 2 é de R$600 por mês. Talvez você precise juntar a parcela de R$250 por uns 2 meses, tá? Para antecipar as últimas parcelas do empréstimo 2 e com isso você vai economizar juros, porque normalmente o que acontece no empréstimo? Vou te explicar essa parte, ela é bem importante. Então foca aqui que ela é bem importante. Quando você tem uma parcela de um empréstimo, como um empréstimo pessoal, essa parcela ela tem ali um valor de R$600 por mês. Só que se você for quitar a última parcela, como você traz essa última parcela para o momento atual, você economiza tudo que você pagaria de juros durante todo esse período. Então vamos supor que a última parcela venceria daqui a 3 anos. Quando você traz para o valor de hoje, você economiza os juros desses próximos 3 anos, você quitar hoje. Então essa de R$600 provavelmente, tá? Ela vai ter um valor ali de talvez uns R$400, 450, talvez até um pouco menos. Como você economiza esse valor, né, economiza esses juros, vale bastante a pena. Então você paga a primeira parcela, paga a última, paga a primeira parcela, paga a última, e você vai criando o que eu chamo de efeito sanduíche. Você vai aqui, a primeira, última, primeira, você vai sanduichando, essa palavra nem existe, você vai sanduichando a tua dívida. Você quita a primeira, quita a última, primeira, a última, e de repente você aqui criou um sanduíche e pagou tudo. Tá? Você tem o desconto dos juros e você vai trazendo essa parcela aqui. Você paga a primeira, que você já ia pagar de qualquer jeito, paga a última, de repente tem que juntar 2 meses da parcela de 250 para quitar a última, tudo bem, você vai aqui sanduichando e beleza. Você consegue fazer isso de uma forma muito, muito, muito sossegada. Tá? Sobre o efeito sanduíche, deixa eu ver. Isso é importante. Sobre o efeito sanduíche, quando você paga a parcela do mês mais uma parcela futura, o que vai acabar acontecendo no seu empréstimo? Você vai encurtando cada vez mais os prazos dos seus empréstimos até eles se encontrarem e você terminar de pagar. Quando você pagar o empréstimo 2, o que vai deixar de acontecer? Você não tem mais a parcela de R$600 por mês, já que essa dívida também não existe mais. O que você faz em seguida? Usa os R$600 do empréstimo 2 mais os 250 do empréstimo 1 para acelerar a quitação do empréstimo 3, que tem uma parcela de R$1.100, lembra disso, mas todos os teus esforços vão para quitar esse terceiro empréstimo.
tá? Repara assim que você não pega esse valor que você pagava de parcela, né, dos meses dos empréstimos anteriores e junta no seu orçamento para gastar com outras coisas. Não é isso que você vai fazer. Você mantém na estratégia e isso vai aumentando cada vez mais o seu poder de pagamento. Desculpa, eu cheguei a montar algumas estratégias dessa para alguns clientes. Assim, tinha alguns clientes que chegavam no final com um valor, só juntando as parcelas, de mais de R$ 5.000. Então você imagina o poder, né, que no final dessa estratégia você tem com R$ 5.000 por mês para quitar os empréstimos. Em quanto tempo você não quita o empréstimo, quão rápido você consegue quitar o empréstimo, de novo, mais rendas extras, mais todos os esforços para isso acontecer. Tá? Então é uma estratégia que eu apelido de rolo compressor, de tão forte que é isso que você acaba criando no final, ou ao longo dos meses, para poder antecipar essas dívidas. Agora, eu não podia deixar, tá, de falar dessa estratégia americana sem fazer algumas análises e adaptações à realidade brasileira. Por quê? Eu preciso te falar de alguns pontos importantes sobre a estratégia, adaptando para a nossa realidade e fazer também algumas análises que vão te ajudar a colocar em prática a estratégia americana e até mesmo combinar um pouco as duas estratégias, viu? Dá para fazer isso daqui também. Primeira análise. Existem juros muito mais altos em dívidas que têm valores próximos. Como assim? Nos Estados Unidos, a gente também existem dívidas com juros mais altos que outros, tá? Existem esses juros, né, um pouquinho mais altos que outras dívidas também. Só que essa diferença de juros e taxas não chega nem perto da diferença que a gente tem aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, aqui o empréstimo pessoal tem juros aproximados de 50% ao ano, tá? Enquanto que o cheque especial cobra mais de 200% ao ano tranquilamente. Então, assim, a primeira análise que você deve fazer depois de ter ordenado as suas dívidas da menor até a maior que tenha valor, é ver se existem próximas no tamanho das dívidas com uma diferença razoável de juros. Por exemplo, vamos supor que você tem um empréstimo pessoal de 4.000 para você quitar hoje, com juros de 4% ao mês. E um cheque especial negativo em 5.000 para quitação hoje, só que juros de 12% ao mês. Então, assim, você viu que você tem dívidas muito próximas, só que os juros são muito mais altos? Como isso acontece, né, nesse caso, a minha recomendação é que você inverta a ordem e comece pagando o cheque especial, mesmo sendo o valor um pouco maior do que o empréstimo pessoal, porque quando você quitar, o que você vai economizar muito mais de juros, que vão te ajudar muito também na estratégia do rolo compressor para pagar o empréstimo e as próximas dívidas. Então, fazer essa inversão faz sentido. Olha aí, você juntando a estratégia americana com a brasileira, ou seja, tendo como foco a dívida menor, só que nesse caso invertendo para pagar a primeira que tem juros mais altos, como a estratégia brasileira, para você poder antecipar e aumentar a tua massa, o teu rolo compressor para quitar e quebrar essas dívidas com tudo, beleza? Segunda análise. Você precisa saber também, você precisa analisar se o pagamento de cada dívida está sendo feito ou não. Na minha visão, tá, para a estratégia americana dar certo e funcionar, você precisa estar com todas as suas dívidas negociadas e sendo pagas, mesmo que seja em pequenas prestações a perder de vista. Claro que assim, que no caso de contas atrasadas de consumo, né, essa negociação não vai existir, mas no caso das dívidas, estar pagando faz toda a diferença e por dois motivos principais. Para você estancar os juros e para você ter as parcelas para somar no rolo compressor. Quando você deixa de pagar uma dívida, vão correndo multas, juros e taxas sobre o saldo devedor. Tá? Se você só for se preocupar em quitar essa dívida que você deixou para trás, que você deixou em aberto, quando chegar a vez dela na estratégia, quando chegar a vez dela aqui na lista, pode ser que você encontre um saldo muito maior e comece a ficar até inviável fazer essa quitação. Então, repare nisso, porque estancar os juros nada mais é do que fazer uma negociação que você possa pagar e ir honrando com esse pagamento, mesmo que seja um pagamento pequeno, a perder de vista, como eu comentei, até chegar a hora de você esmagar essa dívida com tudo. Tá? Uma hora você vai chegar na linha dessa dívida, você vai descendo aqui, você vai chegar na linha dessa dívida, e quando chegar essa hora, você vai pagar essa dívida muito mais rápido, porque você vai trazer força e energia das outras dívidas que você está pagando, das outras parcelas que você está juntando na tua estratégia de rolo compressor.
beleza? E sobre o segundo item, né, de ter as parcelas para somar no rolo compressor, é bem importante, lembre-se que cada dívida que você termina de pagar, você leva o valor da parcela que você pagava para acelerar a dívida de baixo. É ótimo quando você termina de pagar uma dívida que estava sem negociação, mas quando isso acontece, você não tem nenhum valor de parcela para aumentar o seu rolo compressor. E para a sua vida financeira, isso não é um problema. Não é você que toma dívida, é uma dívida a menos. Mas para a estratégia americana ter mais força, é importante sim aumentar o seu poder de esmagar a próxima dívida. Terceira análise, adaptando a estratégia americana para sair das dívidas à nossa realidade. Possibilidade de pegar um empréstimo com juros mais baixos. E essa terceira análise, esse passo, ele serve tanto para a estratégia americana como para a estratégia brasileira. Show? Na estratégia americana para sair das dívidas, não é falado, tá? No material que eu estudei para adaptar essa estratégia para a nossa realidade, não é falado sobre negociar os empréstimos que já existem e buscar juros mais baixos ou parcelas menores. Só que essas possibilidades existem, são muito bem-vindas e eu vou te falar sobre como tirar o melhor proveito disso. Eu fiz uma live recentemente, se não foi semana passada, foi há 2 semanas, sobre como conseguir empréstimos mais baratos. Tá? Como usar a lógica dos empréstimos mais burocráticos ou com garantias. E eu falei sobre esses empréstimos e eu vou repetir alguns deles porque isso é importante para a estratégia dar certo ou para a estratégia ter um pouco mais de ganho rápido, que você pague menos juros. Então buscar empréstimos mais baratos são importantes sim. Por exemplo, financiamento imobiliário. Tá? Que é uma baita de uma burocracia. Para você contratar tem que ter documentação, vistoria, comprovação de renda, etc. O imóvel fica como garantia do financiamento e os juros são praticamente os menores do mercado atualmente. Outro exemplo, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Esse é o filé mignon dos empréstimos consignados, já que a renda que a pessoa recebe ela é vitalícia. Ou seja, ela só deixa de receber esse benefício de pagar o empréstimo em caso de falecimento. Nesse caso, a garantia ela é muito, muito boa. Tá? O empréstimo consignado é o filé mignon. O empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS é o filé mignon. Porque as pessoas elas recebem, né, esse valor vitaliciamente. Vitaliciamente existe forma vitalícia até o fim da vida. Tá? Esses são só alguns dos exemplos, mas até mesmo antes de colocar em prática a estratégia americana para sair das dívidas, faça um levantamento de quais empréstimos e créditos você tem disponíveis. Para tirar o melhor proveito possível, analise quais dívidas você tem atualmente que poderia trocar por empréstimos com juros mais baixos e, se possível, procure diminuir o valor das parcelas que você paga atualmente para deixar o seu orçamento mais folgado. Ou seja, vou negociar uma dívida, vou fazer alguma coisa aqui, busca, né, deixar a parcela um pouco menor para você ter mais respiro, mais folga de orçamento. Recapitulando os passos, agora incluindo essas análises que eu fiz para você colocar em prática a estratégia americana para sair das dívidas. Passo número 1, liste todas as suas dívidas. Passo número 2, veja se o pagamento de cada dívida está sendo feito ou não. Passo número 3, veja a possibilidade de pegar algum empréstimo com juros mais baixos. Passo número 4, ordene suas dívidas da menor para a maior. Passo número 5, reordene as dívidas muito próximas, mas que uma tem juros muito maiores que a outra. E passo 6, depois de pagar cada dívida, desça para a dívida seguinte e leve o valor das parcelas com você. Com esses 6 passos que eu acabei de falar, você está pronto, você está pronta para ativar o modo rolo compressor da estratégia americana e sair das dívidas mais rápido e esmagar todas elas daqui para frente. Observação importante, você consegue usar os passos 2, que é o pagamento de cada dívida está sendo feito ou não. O passo 3, ver a possibilidade de pegar algum empréstimo com juros mais baixos. E o passo 6, de pegar, depois de pagar cada dívida, pegar a parcela que você pagava e levar para a dívida seguinte. Você consegue usar esses 3 passos na estratégia brasileira também, beleza? Então,
importante. Esses passos, esses 3 que eu acabei de falar, você consegue usar na estratégia brasileira para sair das dívidas. Se você chegou agora, não sabe do que eu estou falando, tá um pouco perdido, um pouco perdida, não se preocupa. Eu estou indo para o último tópico da live. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Você pode assistir depois com calma. Vai também para o meu Facebook, vai para o meu YouTube. Roteiro da live vai para o meu blog e para o meu LinkedIn. Tá? Então, assim, você vai ter 5 formas de acessar esse conteúdo depois que esse conteúdo for ao ar. Você vai conseguir acessar com tranquilidade. Porque eu quero que você possa acessar esse conteúdo, tirar suas dúvidas se você tiver alguma e poder aplicar na tua vida financeira. Então, saiba que eu não regulo o conteúdo. Beleza? Então, assim, nem aqui, nem na minha consultoria, nem nos meus cursos, o que você precisar para resolver a tua situação, eu vou te entregar de conteúdo, de material. Show? Vou só tomar uma água, mas antes eu quero te perguntar, pedir para vocês colocarem aqui se vocês têm alguma dúvida. Se tiver dúvida, escreve para mim. Se não tiver, coloca um ok, coloca um joinha, só para eu saber que você está bem, que está tudo certo, que até agora você está acompanhando. Mesmo quem chegou depois, fala assim, Lucas, a parte que eu peguei está tudo bem, só para eu saber como é que vocês estão aqui, tem alguma coisa que eu preciso voltar, algum conteúdo, alguma parte. De novo, é um conteúdo aplicável, porque o meu foco nos últimos 11 anos tem sido ajudar pessoas a se reorganizarem financeiramente e saírem de dívidas. Eu comecei a buscar esse tipo de público, essas pessoas, quando ninguém queria fazer atendimento de pessoas com dívidas. Eu fui, não vou te dizer o precursor, porque já tinha pessoas fazendo isso, mas eu fui um dos caras que mais se empenhou em buscar ajudar pessoas com esse perfil atual, com essas dívidas atualmente. Então, assim, saiba disso, saiba que o que eu estou te trazendo você consegue aplicar na tua vida financeira instantaneamente e que vai te ajudar. Então, assim, quero só saber se vocês têm alguma dúvida. Se não, toma uma água aqui e eu já volto com o último tópico desse conteúdo de hoje. Bom, tô vendo aqui que parece que tá tudo certo, então eu vou seguir aqui, beleza? Qual que é o último tópico da live de hoje? Como não voltar para as dívidas depois de ter saído. Puta, porque isso, assim, das pessoas que eu vi isso acontecer, é frustrante, sabe? É chato, a pessoa fica abatida, fala assim, porra, eu tinha conseguido sair, agora eu tô voltando de novo, sabe? Isso acontece por alguns motivos. Eu vou te falar aqui 4 formas de você evitar isso acontecer, tá? 4 formas de você não passar por isso, de você sair das dívidas e não voltar, tá? Eu vou te falar 4 formas que eu já vi dar certo e que eu vi e que pra mim são os passos, assim, situações essenciais para você não voltar mais. Primeiro, siga o teu planejamento com consistência. Comece agora e não pare mais de ter o seu controle financeiro e de guardar dinheiro com frequência, se possível, todos os meses. Lucas, isso é óbvio? Não é óbvio. Tem pessoas que começam, saem das dívidas, relaxam, porque agora, já que não estão mais devendo, relaxa, volta a gastar. Ah, não deu para guardar esse mês, tudo bem, eu compenso no mês seguinte, não compenso no mês seguinte. Então, assim, não vá com essa mentalidade de agora que deu certo, eu vou relaxar, eu vou gastar mais, eu vou deixar de guardar. Começou, não para. Começou, não para. Esta aqui é a semana 18, em que eu estou fazendo lives todas as semanas. Eu comecei com 2 semanas. Eu comecei fazendo, faz 18 semanas, 2 lives por semana. Eu não parei mais. E eu já estou na terceira, né, na terceira live por semana, já faz talvez mais do que a metade desse tempo. Então, assim, 18 semanas que eu comecei, não para mais. Por quê? Faz parte de uma estratégia que eu estou seguindo. Então, se eu parar, eu perco todo o caminho que eu percorri. Todo o caminho que eu estou fazendo deixa de fazer sentido, deixa de ter tido importância. Porque eu comecei, fiz legalzinho durante 18 semanas e parei. E o que eu fiz, as pessoas não vão lembrar. Essas 47 lives em 18 semanas, ninguém vai lembrar. Mas vai lembrar que eu parei no meio do caminho. Então, assim, mesma coisa em relação à tua estratégia para você não voltar para as dívidas. Depois que está tudo bem, é aí sim que você não pode parar. Porque você começa a inaugurar
Opa, acho que paramos aqui. Você começa a inaugurar uma fase quando você sai das dívidas que você começa a guardar dinheiro. Que você sai do lado da mesa que está pagando juros e você vai para o lado da mesa que recebe juros. Que você guarda dinheiro, que você recebe juros, que você tem ali uma aplicação e investimento. Então assim, começou, não para mais. Guarda dinheiro, se comprometer a guardar R$2.000 por mês, guarda R$2.000 por mês. E não deu para guardar, cara, se cobre, dê um jeito. Não deu para guardar de forma alguma, tudo bem. Mas tenta. Não vai no pensamento de putz, não deu esse mês, mas eu compenso no mês que vem. A gente nunca compensa no mês que vem. Nunca compensa no mês seguinte. Beleza? Depois, quando acontecer algum imprevisto ou emergência, não desanime. Elas podem até impactar mais hoje em dia, pode parecer que o impacto financeiro é maior hoje em dia, mas com o tempo o impacto financeiro tende a ficar cada vez menor. Você viu que eu falei, não é se acontecer algum imprevisto ou emergência, é quando acontecer algum imprevisto e emergência, porque eles vão acontecer. Imprevistos e emergências acontecem, se não todos os meses, com uma frequência bem razoável. Tá? Quem aqui já não viu um pneu sendo furado do nada, ou um acidente, ou um remédio inesperado, qualquer coisa que você precisou gastar, comprar, que não estava no teu planejamento, ou que você nem imaginava que você ia gastar com aquilo naquele momento. Tá? Quem aqui nunca viu isso acontecer, me comenta aqui, né, põe nos comentários para mim. Mas é praticamente impossível que você não tenha visto isso acontecer, ou com você ou com pessoas próximas a você. Tá? Então, pensa nisso. Né? Quando acontecer algum imprevisto, não desanime. Porque assim, de novo, se você desanimar e você parar de fazer, você perde essa consistência, você perde todo o ganho que você teve de sair das dívidas, de buscar essa saída mais rápida, de seguir uma estratégia, de pegar uma estratégia, seja brasileira, seja americana, seja um mix das duas, e colocar em prática. Então vai acontecer algum imprevisto? Vai, mas pelo amor de Deus, não desanima. Segue fazendo. Você é a pessoa que mais vai se beneficiar de você continuar seguindo, de não parar. Cara, terceira forma de você não voltar para as dívidas depois de ter saído. Monte a sua reserva de emergência com de 6 a 12 meses do valor dos seus gastos. Porque assim, a reserva de emergência bem montada, ela vai evitar que você não entre em novas dívidas quando gastos emergenciais aparecerem. O propósito de você ter uma reserva de emergência é quase como se fosse um seguro ou um airbag, sabe? Que assim, aconteceu qualquer emergência, você tem ali aquele ponto para te segurar. Você usa aquele ponto que ele é feito para isso, para absorver o impacto financeiro. Depois você consegue repor. Depois você se planeja para repor. Mas nesse momento você usa esse apoio, esse suporte para você não se machucar, né, para você não pegar uma dívida. Você usa a tua reserva e depois você repõe com calma a tua reserva. Mas você evita pegar um novo empréstimo, você evita fazer uma nova dívida. Tá? Ponto importante, reserva de emergência é reserva para gastos emergenciais, não é reserva porque o cartão de crédito veio mais alto. Tá? Reserva para algo que você não esperava, que vai impactar teu orçamento negativamente. Algo assim, aconteceu, emergência, vou lá e uso. Não é porque gastou mais no mês, beleza? E último ponto. O último ponto para você não voltar às dívidas depois de ter saído é busque mais de uma fonte de renda. Tenha mais de uma fonte de renda. Lucas, como assim fazer isso quando você busca mais de uma fonte de renda? Quando você tem mais de uma fonte de renda, você diminui a concentração da sua renda, o risco de você perder renda. E você evita que caso você perca essa fonte principal, a única fonte que você tem hoje, que todos os seus gastos sejam afetados. Imagina que você não tem reserva de emergência, só tem uma fonte de renda e você perde essa fonte de renda. Todos os seus gastos, eles são afetados, impactados, porque você não tem como gastar, você não tem como pagar suas contas, você não tem como fazer absolutamente nada, porque a sua fonte de renda ela é única, exclusivamente a que você tem hoje, a principal. Quando você tem mais de uma fonte de renda, quando você busca mais de uma fonte de renda, você evita que isso aconteça, você dilui riscos e você consegue eu ia falar desconcentrar, mas na verdade não ter a concentração, né, de renda em um só lugar e com isso colocar ovos diferentes ou riscos diferentes em lugares diferentes também. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Ponto importante, o conteúdo da live de hoje foi entregue.
Eu quero saber primeiro se vocês têm alguma dúvida, tá? Quem tá aqui ao vivo comigo, se tem alguma dúvida, manda para mim aqui agora nos comentários. Eu vou tomar uma água de novo. Eu vou esperar porque tem um delay entre a hora que eu falo e a hora que vocês recebem a informação, tá? Então, primeiro, vamos lá. Tem alguma dúvida? Manda aqui nos comentários. Não tem dúvida? Manda um ok, manda um joinha, só para eu saber que tá tudo bem, tá? Mas manda para mim para eu poder sair da live aqui tranquilo, sabendo que o conteúdo foi entregue, que você entendeu, de repente até que você curtiu o conteúdo, só para eu saber que tá tudo certo com você agora, beleza? Então conta para mim, tenho dúvida, não tenho dúvida, tá tudo certo. E lembra o seguinte, se você estiver vendo esse conteúdo, tá? Esse é pré-recado para quem tá ao vivo, para quem vai assistir depois também. Se você está vendo esse conteúdo até o dia 22 de outubro de 2021, amanhã, até meia-noite, lembra que eu tô com uma condição completamente diferente aqui na consultoria, um pacote de consultoria diferente, tá? 6 reuniões mais uma de bônus, mais o diagnóstico financeiro, que é a minha análise. Eu vou fazer essa análise com você, de onde você pode economizar, quanto você pode ganhar mais, de onde você pode ganhar mais, como que você faz para sair das dívidas, ou seja, montar a estratégia de sair das dívidas com você, e se você tiver investimentos, como que você faz para ganhar mais juros também. Então tem a consultoria, o diagnóstico e como bônus o curso Suas Contas em Dia, que é um curso que tem conteúdo aqui na live que eu tirei conteúdo do curso para colocar aqui na live, tá? Você tem conteúdo sobre organização financeira, saída de dívidas lá também, e um bônus que ainda vai ser gravado sobre investimentos, porque vai ter uma hora que você vai sair das dívidas, vai ter uma hora que você vai ter a sua situação financeira mais tranquila. E aí, quando isso acontecer, é bom você saber onde colocar o seu dinheiro. Então vai ter esse bônus também lá no curso Suas Contas em Dia. E você vai receber esses 3 bônus, né? A reunião a mais, o diagnóstico financeiro e o curso Suas Contas em Dia, contratando esse pacote de 6 meses da consultoria. Show? E com uma garantia insana. Uma garantia de a gente vai alinhar expectativas eu e você do que você espera atingir na consultoria. Se você não atingir a expectativa, eu te devolvo o dinheiro que você me pagou, mais R$500. Na pior das hipóteses, você recebe R$500 por ter recebido algumas boas orientações minhas. Na melhor das hipóteses, você atinge suas expectativas, sai das dívidas, organiza suas finanças, enfim, investe melhor, economiza mais, enfim, atinge mais objetivos. Na melhor das hipóteses é isso que vai acontecer, na pior você ganha R$500. Então, assim, é uma garantia que eu não tenho nem como dizer o quão insana ela é, porque é a primeira vez que eu coloco e ela já está tendo um efeito gigantesco de trazer novos clientes para a consultoria, porque eu confio no que eu estou entregando, eu confio que eu consigo ajudar as pessoas, eu confio nas pessoas que eu alinho essa expectativa, que essas pessoas também vão conseguir atingir. Porque senão ia ser só uma aposta cega que eu vou fazer. E não é isso que eu vou fazer, a gente não rasga dinheiro por aqui, né? Então, vamos combinar. Pessoal, pelo que eu ouvi, estamos sem dúvida. Então, bora lá, conteúdo entregue. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem assistiu aqui. Do começo ao fim, entrou no meio, entrou no final, não importa. Vai estar aqui gravado para você poder assistir de novo. Instagram, Facebook, YouTube, no meu LinkedIn e no meu blog também. Show? Valeu, galera. Grande abraço e fui!